Bom, então bom dia a todos. Chegou agora o Leandro e Irene. Bom dia, bem-vindos e obrigado por participar de mais um CTC virtual. E é claro, obrigado especialmente ao Rogério, né, se dispôs já desde o começo do ano a fazer uma apresentação mais uma vez para o CTC. E a gente vai aprender bastante aqui sobre numismática com ele e sobre a história da Alemanha, né? Isso. Então a palavra é sua, Rogério. Obrigado. Bom dia. Bom, aqui a tela inicial, né, de apresentação, homenageando o CTC e a SNB, e os endereços para poder acessar mais informações sobre o CTC. Eu começo apresentando um índice do conteúdo que eu vou apresentar. Eu pretendo apresentar esses períodos desde do Sacro Império Romano Germânico, passando pelos reinos independentes, Império Alemão, República de Weimar, Alemanha nazista, ocupação dos aliados, duas Alemanhas, depois de reunificada, Euro e os subtemas. Ao lado tem os símbolos da Alemanha, a bandeira e o brasão utilizado atualmente, e os principais governos que existiram, os principais estados. Primeiro, segundo e que ficou mais famoso, o Terceiro Reich. Começando, para dar sequência ao raciocínio, a minha moeda é essa da direita. A da esquerda, eu coloquei uma imagem com melhor qualidade só para conhecer os elementos dela. Essa é uma moeda chamada Nummus, ou Foles, do período de 310 a 313, do período do reinado de Constantino I. E destaques do reinado dele, ele fundou a cidade de Constantinopla, que foi capital dos impérios romano, bizantino, latino e otomano, até ser renomeada como Istambul e hoje é a maior cidade da Turquia. Rogério, Rogério, isso. Pode falar, James. Oi? nós estamos vendo ainda a apresentação, o primeiro slide ainda não em modo apresentação. Você não quer recompartilhar? Sim. Perdão. Voltou? Ainda estou vendo a primeira ainda, no modo não exibição. Mas como estou no celular, eu não sei se é algum problema. Normalizou? Ainda não mostrou, não. Tá na primeira página para mim também. Agora foi o índice. Aquela segunda vez teria ido já. Compartilha de novo isso. Agora tá normal? Não, ainda está na primeira página ainda. Clica no outro slide aí do lado esquerdo seu. Aí. Agora está no segundo, o índice que você estava se referindo. Certo. Agora eu maximizei, tá rodando normal a sequência? Não está no modo apresentação para mim. Tá como se você tivesse. E se mudar somente assim de tela? Para mim dá para ver, não sei os demais aí, mas para mim dá para entender, dá para ver assim. Certo. Se você precisar de detalhe, alguma coisa, pode até ser, mas do jeito que está aí, dá para ver. Então, eu vou continuar assim, então. Tá bom. Para mim tá ok.
Então, esse é o índice mostrando os períodos de governos da Alemanha e os símbolos nacionais. Começando a sequência dos governos que existiram, dos estados, a minha moeda é a do lado direito e a do lado esquerdo eu coloquei só como um exemplar para conhecer melhor os elementos. Essa é uma moeda chamada Nummus ou Folis, do período de reinado de Constantino I. E destaques do reinado dele, ele fundou a cidade de Constantinopla, que foi capital dos impérios romano, bizantino, latino e otomano, até ser renomeada Istambul, e hoje é a maior cidade da Turquia. E ele também foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo. E eu queria agradecer ao Leandro Tavares, da Numismática Império, por ter identificado essa moeda. Dando sequência, o próximo é o Sacro Império Romano Germânico. Os francos, eles eram uma das tribos germânicas que viviam sobre o domínio dos imperadores romanos. E após o colapso do reino, eles expandiram suas conquistas pelo antigo território. E quando o Papa Leão III coroou Carlos Magno, ele também atribuiu o título de imperador romano e reviveu o Império Romano Germânico como o sucessor do Império Romano do Ocidente, que foi sucessor dos seguintes impérios: Império Bizantino, Império Romano, República Romana e Reino de Roma, que foi o primeiro que surgiu. E no Oriente, o Império Bizantino foi sucedido pelo Império Otomano. Carlos Magno foi sucedido pelo seu filho e depois os seus 3 netos. Destaques deles é que um governou a França Ocidental, que originou a França, o outro a França Média, que foi absorvida pelo Império Romano, e o outro a França Oriental, que originou o milenar Sacro Império Romano Germânico. Essa é só uma demonstração da linha de sucessão dos monarcas, desde Carlos Magno, do Império Romano Germânico, até o Sacro Império Romano Germânico de Otão, primeiro. Aí começa em Carlos Magno, em 768, até Otão, em 962. E destaques de Otão I é que ele foi duque da Saxônia, rei da França Oriental, que originou a Alemanha, e ele tinha conexões familiares com as principais monarquias, e quando depois conquistou o reino da Itália, expulsou os invasores dos estados papais e também invasores pagãos húngaros, e com isso obteve a fama de salvador da cristandade. E recebeu o título do Papa João XII, onde foi estabelecido o Sacro Império Romano Germânico. E uma curiosidade aqui é que um saxão receber a fama de salvador da cristandade. Mais para frente eu vou abordar sobre isso. E ao final de seu reinado, ele tentou unir o Império Romano ao Bizantino, mas não foi aceito.
E para resolver isso, ele casou seu filho com a sobrinha neta do imperador bizantino. Aqui é só uma ilustração da sucessão dos reinos. Assim, aqui é a genealogia dos francos, manteve-se basicamente na mesma família até ser conquistado e chegar até o saxão Otão I. Só um apanhado para ficar mais visual. Para ilustrar esse período, eu tenho essa réplica de aço de uma moeda de ouro, de um ducati de thaler, do período de reinado de Francisco I. Ele foi imperador romano germânico de 1745 a 1765. Um outro exemplar é essa moeda de cobre, do período de reinado de Francisco José I. E ele foi rei da Lombardia também, Hungria, Croácia. E essa moeda, ela ajuda a exemplificar a linhagem de sucessão dos reinados. Esse Francisco José I é herdeiro de seu tio, Fernando, que herdou de seu pai, Francisco II, que foi o último imperador romano-germânico. Então, é uma moeda de uma linhagem direta, descendente do Império Romano-Germânico. Agora, outro período, os reinos independentes. Quando Francisco I foi imperador da Áustria, ele também foi o último imperador romano, como Francisco II. Ele dissolveu o Império Romano após sofrer derrotas nas guerras napoleônicas, e Napoleão I tornou-se imperador com suas conquistas e criou a Confederação do Reno, com os territórios germânicos conquistados. Mas mais tarde, ela foi dissolvida com a oposição criada nesses estados. Logo em seguida, a Confederação Germânica foi criada com a união da Áustria e antigos territórios germânicos que formavam o Império Romano. Um exemplar desse período é uma réplica de moeda de prata, de um thaler, é do período do Império Romano ainda, mas como ela é de um reino independente que formava o Império Romano, eu achei adequado utilizar ela como exemplo. Ela possui o busto do rei Frederico I, que foi rei da Prússia e eleitor de Brandemburgo. Após a Áustria e a Confederação Germânica serem derrotadas na guerra contra a Prússia, seus aliados, estados germânicos, a Confederação Germânica foi dissolvida e foi criada a Confederação da Alemanha do Norte, excluindo a Áustria, que foi e uniu-se à Hungria. As tensões entre a Prússia e o Império Francês continuaram, e após eclodir a guerra, os demais estados germânicos que inicialmente se opuseram à Confederação, eles uniram-se à Alemanha do Norte, então foi criado o Império Alemão. Então, repara nessa, vamos dizer assim, inimizade entre Alemanha e França, tendo os dois como origem na mesma família que eu havia abordado anteriormente.
Essa é uma moeda do Império Alemão, que foi criado do período de reinado de Guilherme II. Ele foi o último governante até o Império ser abolido, após a derrota na Primeira Guerra. Uma moeda de cobre com o símbolo da águia, que é tradicional e significa soberania alemã. Outra moeda desse período, para exemplificar o colonialismo desse período também e as conquistas alemãs. Essa é uma moeda de bronze da colônia África Oriental Alemã. Ela existiu entre 1885 e 1918 na região dos Grandes Lagos Africanos, onde é hoje Burundi, Ruanda, Tanzânia e uma parte do Moçambique. Outro fato desse período de guerras, da Primeira Guerra que existiu, foram os campos de concentração de prisioneiros. Esse é um exemplar de uma cédula que circulou, e destaque para ela que ela é da inspeção dos campos de prisioneiros de guerra na área do 18º Corpo do Exército, da cidade de Frankfurt. Então, no período de guerra, tinha os campos de concentração que tinham a sua própria moeda local. Outra cédula dos campos, essa é de 5 centavos, do campo de soldados prisioneiros de guerras. Outra cédula de 1 centavo, do campo de oficiais prisioneiros de guerra. Então, é uma de cada tipo. Uma de inspeção dos campos de prisioneiros, outra soldados prisioneiros e outra oficiais prisioneiros. Para simplificar que tinha uma variedade na emissão. O próximo período que surgiu, depois que o Império foi dissolvido com a derrota na guerra, foi a República de Weimar. Ela foi proclamada sendo a primeira na história alemã, e ela foi nomeada oficialmente como Reich Alemão, mas ficou conhecida informalmente como Weimar após Hitler apelidar com o nome da cidade alemã que sediou a Assembleia Constituinte, que estabeleceu esse governo. Uma moeda desse período é uma moeda de prata, comemorativa ao 50º aniversário da morte de Friedrich Ebert, o primeiro presidente postado e governou de 1919 a 1925. Nesse período também surgiu a hiperinflação, devido à forma como o governo financiou a guerra, através de empréstimos com pagamentos em dinheiro, e após a guerra, o Banco Central ele começou a comprar ouro e prata com papel moeda, e a qualquer preço, para repor o lastro que eles haviam abandonado em 1914. E também, devido às condenações de multa e indenizações e perda de territórios, a desvalorização ocorreu de algumas centenas até cerca de trilhões de marcos de dólar, por dólar americano, até o pico da hiperinflação, em novembro de 1923.
Um exemplar desse período, uma cédula de valor de 1 bilhão de marco, de 1923. Esse nome marco de papel, ele foi um termo adotado para o nome oficial que existia, marco de ouro alemão, que circulava desde o Império. E esse nome foi utilizado após o lastro em ouro ser abandonado. E também foi utilizado porque significava valor irrisório. E nesse período de hiperinflação, teve emissões com valor de até 100 trilhões, para ter uma ideia da desvalorização. Outro exemplar desse período é uma moeda de 10 centavos, já do próximo padrão monetário que surgiu para tentar acabar com a hiperinflação que existia. Essa nova moeda se chamava Rentenmark e foi uma moeda de transição criada para acabar com a hiperinflação. Dentre as medidas tomadas, o Banco Central foi impedido de imprimir mais papel moeda e a moeda era lastreada por títulos hipotecários e não mais por metais preciosos. A conversão inicial foi de 1 trilhão para 1 Rentenmark. E no Google, a palavra Renten, ela pode ser traduzida como taxa de juros. Um parênteses aqui, eu não falo alemão, assim, eu conheço um pouco português e inglês. Então, toda a tradução que eu usar aqui é feita pelo Google, pela internet. O próximo período que surgiu foi a Alemanha nazista. Ela era oficialmente conhecida como Deutsches Reich. Era o mesmo nome, eles mantiveram o mesmo nome. E ela existiu desde 1933 até 1945. Nesse período, Hitler e o Partido Nazista controlaram o país, transformando numa ditadura totalitária. Terceiro Reich significa Terceiro Reino ou Terceiro Império e fazia referência à afirmação nazista de que o governo deles era sucessor do antigo Império Sacro-Romano Germânico e também do Império Alemão. Então, o romano primeiro, o alemão o segundo, e o Terceiro Reich seria o próximo sucessor. E o Terceiro Reich, eles também se chamavam de Reich dos 1000 anos, porque a proposta inicial é que, se tudo ocorresse como eles previam, deveria ser duradouro, como foi o Império Romano. Mas quando sofreu a derrota na guerra, a ditadura terminou após 12 anos, quando os aliados invadiram e encerrou a guerra. Um exemplar para ilustrar esse período, uma medalha de filiação ou doação para o partido, com a figura do Hitler e as legendas 30 centavos de sacrifício, os símbolos do partido e mensagens que eles propagavam. Outro símbolo desse período é
a águia com símbolo, carregando o símbolo nazista, essa moeda de bronze de 10 centavos, outro exemplar é uma cédula de 20 marcos, também com característico símbolo da águia. Dessa vez ela está em alto relevo na cédula. Uma característica desse período de guerras e do domínio nazista foram os campos de concentração. Uma ilustração disso é essa cédula de 5 coroas de 43, que esteve vigente entre 39 e 45. Os elementos de destaque dela é a estrela de Davi e a figura que parece ser Moisés carregando as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Ela foi criada para circular no campo de concentração para judeus prisioneiros, na cidade de Terezin, no protetorado da Boêmia e Morávia. Ele foi criado pelos nazistas na região ocupada na Tchecoslováquia e existiu entre setembro de 43 a julho de 44. E uma característica é que nesse campo os alemães eles criavam uma imagem perfeita de uma sociedade, assim como se eles estivessem cuidando e tratando bem dos judeus, assim, durante as inspeções feitas por organizações exteriores, como a Cruz Vermelha. Mas tudo era um disfarce do que eles estavam realmente fazendo, que era a chamada solução final, que era o extermínio. Outro exemplar desse período é uma moeda de 10 marcos, da Alemanha Oriental, e homenageia o campo nazista de concentração de Buchenwald, que existiu entre 37 e 45, na cidade de Weimar. Um outro tipo de ocupação que ocorreu durante e pós-Segunda Guerra esses exemplares mostram que são cédulas que circularam durante a ocupação militar nazista que ocorreu na Sérvia, entre 41 e 44. Uma é a cédula oficial da Sérvia, que continuou circulando em 41, no valor de 500 dinares. A outra é uma cédula de 100 dinares, emitida pelos nazistas para circulação provisória durante a ocupação. E um destaque é que elas têm reimpressões sobrepostas para ocultar elementos representativos das cédulas. Mas é curioso que essas representações tentavam esconder, mas os elementos das cédulas são elementos nacionalistas, como essa mulher representando a Sérvia, gesticulando, chamando pela liberação dos escravizados, e um homem também representando o país sérvio. Outra ocupação que existiu foi quando os aliados derrotaram a Alemanha e no pós-guerra. Essa é uma cédula de 20 marcos do Comando Militar dos Aliados, que circulou durante a ocupação. Um outro exemplar, ilustrando esse período,
né? É um selo postal da Alemanha Ocidental, emitido em 53. É uma edição memorial aos prisioneiros de guerra. Assim, eu tentei escrever o que me pareceu que está no selo, e eu acredito que a tradução seja do Correio Federal Alemão, e a mensagem: lembre-se de nossos prisioneiros, ou entregue nossos prisioneiros. Tem essas duas versões de traduções. O próximo período que surgiu foram os dois estados que surgiram após o final da Segunda Guerra, quando a Alemanha foi condenada a pagar indenizações e perdeu territórios, os territórios que havia invadido. Durante esse período, a Alemanha foi ocupada e dividida entre os dois maiores líderes dos aliados, a União Soviética e Estados Unidos, que estava junto com a França e Reino Unido. Quando a ocupação foi encerrada, o território americano tornou-se a Alemanha Ocidental e o soviético passou a ser a Alemanha Oriental. Assim nascia os dois maiores ícones de uma rivalidade por uma hegemonia. Uma ilustração desse período é essa moeda de 5 marcos, comemorativa aos 20 anos de fundação da Alemanha Oriental. Um outro exemplar é essa moeda de 1 centavo, com elementos que eu entendo que represente o trabalhismo, sim, valorizado no governo oriental. A parte industrial e agricultura também. Uma ilustração do outro estado, da Alemanha Ocidental, uma representando o brasão e o valor de 1 marco. Outra representação é uma comemorativa aos 20 anos de formação do Estado e com o retrato do primeiro presidente empossado após a guerra. E ele teve mandato entre 1949 a 1959. Outra representação é uma moeda comemorativa aos 20 anos da Constituição da Alemanha Ocidental e com o retrato do primeiro chanceler empossado após a guerra. Ele teve mandato entre 1949 a 1963. O próximo período que existiu, quando a Alemanha foi reunificada, no ano de 73, a Alemanha Ocidental e Oriental estabeleceram relações diplomáticas e tornaram-se membros da ONU. Em 89, diversas revoltas surgiram nos países fantoches soviéticos, demandando por direitos e progresso econômico. A Alemanha Oriental foi incapaz de continuar controlando, e a população começou a fugir para o Ocidente através das fronteiras que começaram a cair. Essas revoltas continuaram e, em novembro de 89, o Muro de Berlim começou a ser destruído e os tratados para reunificação foram iniciados. Em outubro de 90, a Alemanha Oriental foi dissolvida
e seu território, que anteriormente era Estados-membros, esses eram Estados-membros antes da formação da Alemanha Oriental, eles foram restabelecidos e reintegrados à Alemanha Ocidental sem a necessidade de criar um novo Estado. Então, foi só uma continuidade da Alemanha Ocidental que se tornou a oficial. Uma ilustração é esse token em memória ao Muro de Berlim, que existiu entre 1961 a 89. E essa cédula de 20 marcos alemães de 93. O próximo período foi a União Europeia. Depois da reunificação, a Alemanha se aproximou aos demais países europeus. E esse conceito de União Europeia existiu em vários períodos e era uma das motivações das muitas guerras que surgiram. E após o fim da Segunda Guerra, diversos acordos e tratados, instituições foram criados para fortalecer a integração europeia e evitar o surgimento de novas guerras. Em 58, a primeira Comunidade Europeia foi criada e ela possuía um corpo legislativo com representantes eleitos pelos países que foram tornando-se membros, incluindo a Alemanha Ocidental. Em 85 foi assinado o acordo entre os países para eliminar as limitações entre suas fronteiras, e com o fim da Guerra Fria, a Alemanha tornou-se membro, já juntando os dois territórios. Mais países foram se associando, e em 92 a União Europeia foi formada com 12 Estados-membros. Ela foi criada para reunir as comunidades que existiam e também implantar mudanças. Atualmente, a União Europeia tem 27 países membros, de 12 evoluiu para 27. Em 99 foi criada a moeda do bloco. Inicialmente era uma moeda virtual para ser usada durante a transição. E em 2002 foi introduzido o dinheiro em espécies. Inicialmente em 12 países e atualmente é a moeda oficial de 20 países. Um exemplar desse período é uma moeda de 2 euros, com o primeiro mapa e o brasão da Alemanha. O primeiro mapa, ele mostra os 12 primeiros membros da União Europeia com fronteiras. Agora, os temas que eu faço. Primeiro, a Saxônia. Os primeiros registros históricos dessa região são dos séculos 2 e 3, que inicia-se numa tribo pequena, na região onde hoje é a Rosácia. E seu nome tem origem na palavra alemã saxo, que era uma faca usada pela tribo. Nos séculos seguintes, os saxões foram conquistando territórios, e entre 481 e 511, o rei franco Clovis I converteu-se ao cristianismo, uniu as várias tribos francas com as germânicas, exceto os pagãos saxões, e conquistou antigas regiões romanas.
Esse é o parêntese que eu fiz anteriormente, que os saxões eram pagãos, depois foram convertidos até obter a fama de salvador da cristandade. E durante mais de um século houve guerras entre os francos e saxões, até que eles foram conquistados por Carlos Magno, já citado anteriormente. A Saxônia foi formada como um ducado do Império Romano, e em 936, Otão I, que era saxão, ascendeu ao trono, né, citado anteriormente. Essa é a sucessão dos estados que existiram na região da Saxônia. Primeiro foi a antiga Saxônia. Aí no Império Romano existiu o Ducado da Saxônia, Ducado da Saxônia-Wittenberga e Eleitorado da Saxônia. Aí, seguindo, no Império Alemão, virou Reino da Saxônia e diversas regiões desse reino foram conquistadas pela Prússia e foram formadas como uma província. Na República, o reino havia se tornado um estado. A província da Saxônia, que existia no reino da Prússia, continua existindo, como estado da Saxônia-Anhalt, na região da extinta Alemanha Oriental. E atualmente é o estado da Saxônia-Anhalt, manteve o mesmo nome. E diversas outras regiões também formaram a Baixa Saxônia. Exemplares desse estado tem essa moeda de cobre do ano de 1869, período de reinado de João da Casa Vete. Uma outra moeda, essa é feita de porcelana, é de 1921 e emitida pelo estado da Saxônia, já na República. Uma outra moeda, também de porcelana, de 25 centavos, ela é da cidade de Freiberga, também no estado da Saxônia. Então, mostra essa sequência. O reino, estado e uma cidade do estado. E a seguinte é uma emissão particular da empresa metalúrgica dessa cidade de Legenfeld, também no estado da Saxônia. Ela foi produzida na fábrica do estado, na cidade de Meissen, que é conhecida mundialmente pela porcelana de Meissen, e também por ser a localidade da mais antiga fábrica europeia. Essa porcelana ela foi a pioneira de passadura na Europa e a primeira desenvolvida com sucesso fora do Oriente. Porque antes disso, o que existia era um modelo que era feito no Oriente, um estilo específico para exportação. Um outro exemplar da Saxônia, essa moeda de 2 euros, em homenagem ao estado existente hoje. E dessa vez ela possui o segundo mapa. Na emissão do segundo mapa, ele é exibido todo o continente europeu sem fronteiras. Essa é a diferença. Um outro exemplar é essa cédula de 10 centavos
da cidade de Bitterfeld, na província da Saxônia, estado da Prússia, já na República. Também tem essa moeda espécime de 2 euros, em homenagem ao estado da Baixa Saxônia. Eu ainda não encontrei detalhes sobre essa moeda, mas pesquisando imagens da cidade, eu imagino que ela homenageia a igreja de Santo Lambert, na cidade de Oldenburgo. Um outro tema é Bielefeld, que era conhecida como a cidade do linho. Ela foi fundada em 1221 e atualmente pertence ao estado da Renânia do Norte-Westfália e possui uma população maior que 300 mil habitantes. Nos anos de 19 a 21, ela pertencia à província de Westfália, no Estado Livre da Prússia. É o período das cédulas que eu apresento a seguir. Essa é uma cédula de 10 centavos, estampada em papel. As próximas são emissões comemorativas aos seus 700 anos de fundação, e uma é no valor de 25 marcos, estampada em tecido seda. A próxima também do mesmo valor, mas dessa vez estampada em tecido linho. Então, mostra essa diferenciação, papel, seda e linho. Mostra essa diversificação na estamparia deles. E também a qualidade. Agora, as curiosidades nas emissões da Alemanha. Um primeiro tipo que eu apresento é essa moeda chamada de Urantigeld. Ela é traduzida como moeda corrente e de circulação nacional. Essa é do valor de 1 marco de 92. A próxima é chamada de Scheidmünze, que pode ser traduzido como dinheiro de divisão. Eram moedas de pequeno valor, ou moedas token, que circulavam junto com a moeda corrente. E também eram reconhecidas por ter um metal com um valor menor do que o nominal. Tecnicamente, toda moeda de centavo, que é uma fração de um inteiro, seria uma Scheidmünze. Um próximo tipo são moedas Notikeld, que algumas já foram mostradas. Elas foram moedas de emergência, com emissão e circulação local. A primeira é esse conjunto completo de 12 cédulas, do mesmo valor, com reverso idêntico, e o anverso, mas o anverso é diferente, mas com o mesmo tema em cada uma. Hoje em dia, eu considero um conjunto completo assim, eu considero raro, porque a maioria dos conjuntos eles foram fracionados para serem vendidos de forma individual. Um outro exemplar Notikeld é uma moeda. Essa é emitida pela cidade de Halle em der Saale, é uma província da Saxônia, no estado da Prússia. Um outro tipo é chamada de Kriegsgeld, pode ser traduzido como moeda de guerra, com emissão e circulação local. Essa foi emitida pela cidade de Oliges, na província do Reno,
do Reno, no estado da Prússia. Um outro tipo é o Kriegsnotgeld, juntando dois tipos, que é moeda emergencial de guerra, com emissão e circulação local também. Então, teve Kriegsgeld, Notgeld, e essa juntou as duas. Ela é de 10 centavos, emitida pela cidade de Espira, no estado da Bavária. Um outro tipo, chamado de Ersatzgeld, pode ser traduzido como moeda de reposição, também com emissão e circulação local. Ela foi emitida pela cidade de Zeitz, província da Saxônia, estado da Prússia. Outro tipo, chamado de Reutergeld, ele era um dinheiro em homenagem a Fritz Reuter, que foi um novelista e um notável contribuidor à literatura nos idiomas do Baixo Alemão. Essa é uma cédula do município de Brunshaupten, do Grão-Ducado e estado de Mecklenburgo-Schwerin. Essa emissão Reutergeld ocorreu em várias cidades nesse estado, para homenagear essa figura que acredito-se seja símbolo dessa região. Outro tipo é o marco de ouro alemão. Ela é uma estampa que mostra, na legenda dela, que possuía lastro em ouro e prata. Mas, como a maioria dos outros países, essa conversão foi abandonada no início da Primeira Guerra Mundial. E o nome marco é uma antiga forma germânica para medir peso. Essa é uma cédula Notgeld do distrito de Torgau, província da Saxônia, estado da Prússia. O próximo tipo, uma cédula emitida por Staatssparkasse, que eram e são até hoje instituições de poupança e crédito para fomentar empresas e setor público e outros. Essa é uma cédula Notgeld, emitida pela cidade de Bielefeld. Outro tipo de emissão, chamada de Gutschriftmark, que pode ser traduzido literalmente como marca de crédito. Essa é uma moeda emitida por esse banco, Gold Girobank, na província de Slesvig-Holsácia, no estado da Prússia. Um outro tipo de emissão foram cédulas chamadas, que pode ser traduzidas como notas de crédito bancário do Império. Elas foram emitidas pelo banco de crédito e, em vez de dinheiro, para escritórios das autoridades de ocupação, tá? nos campos e estados. E, em alguns casos, eram utilizados por soldados alemães. O objetivo era para manter a moeda local, o marco, dentro do Império Alemão, para evitar a inflação em seu próprio país. Assim, eles já fizeram para tentar evitar o que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, evitar que repetisse na Segunda Guerra. Essa é uma cédula de 5 marcos, do período de 1940 a 45,
um símbolo da águia sobre a suástica e a legenda demonstrando que é uma nota de crédito. Um outro tipo é o Rentenmark, que foi mostrado, e pode ser traduzido como taxa de juros do mar. E essa é a moeda de 10 centavos. Outro tipo eram recibos de empréstimo feito pela administração da dívida do Império. Elas permaneceram em uso até a hiperinflação. Opa. E elas não tinham curso legal, mas deveriam ser aceitas por todos os cofres públicos. E seu valor era garantido por empréstimos sobre produtos industriais e agrícolas. E mesmo sem o status de curso legal, ela era aceita como moeda de fato e amplamente utilizada. Essa é uma cédula do valor de 20 marcos com as imagens dos deuses romanos Mercúrio e Minerva. Outro tipo é chamado Spielgeld, dinheiro de jogo, utilizado como uma forma monetária alternativa à moeda corrente em algum tipo de jogo, acredito eu. Esse é um token no valor de 2 marcos. E tem a imagem característica de um tabuleiro de xadrez. Outro tipo é Spielmark, traduzido literalmente como marca de jogo. Também é um token para jogos. Outro tipo, essa é um tipo de incógnita que ainda estou pesquisando. É um token que na enciclopédia numista afirma ser da cidade imperial livre de Nuremberg. Ela foi uma cidade-estado independente dentro do Sacro Império Romano Germânico. E seu território foi sucedido pelo Reino da Bavária. Ela parece ser uma incógnita porque foi emitida numa região da Alemanha, mas possui efígie e legenda escrito Vitória, Rainha da Grã-Bretanha. O que eu encontrei de Vitória, que existiu, tem uma que é a da Casa de Hanover, foi rainha do Reino Unido, não era rainha só da Grã-Bretanha, era do Reino Unido. Ou também pode ser de sua filha Vitória, que foi imperatriz consorte do imperador alemão Frederico III. Até o momento, eu imagino que possa ser uma dessas duas opções. Uma outra incógnita é que ela possui o brasão da Casa Habsburgo, que nunca governou a Grã-Bretanha. A presença de um Habsburgo na Grã-Bretanha ocorreu com Felipe II, que reinou em Nápoles, Espanha, Sicília, Sardenha, Portugal, Algarves, e ele foi rei consorte, era esposo da rainha Maria I da Inglaterra e Irlanda. Uma relação que talvez possa existir. Um outro exemplar de curiosidade é esse token, criado para comemorar a partida de Ernesto Augusto, Duque de Curlândia, para Hanover. Ela possui o retrato da Rainha Vitória e uma figura montando um cavalo.
no estilo São Jorge matando o dragão. E as legendas partiu para Hanover ou somente para Hanover. Eles foram produzidos na época em que a Rainha Vitória ascendeu ao trono e continuaram sendo produzidos até que tornaram-se ilegais. E por causa da lei sálica criada pelos francos e que impedia mulheres de assumirem o trono de Hanover, a Vitória assumiu a coroa britânica e enviou esse seu primo Ernesto, que era impopular na Grã-Bretanha, enviou para a Alemanha e houve celebrações quando ele se foi. E, inclusive, por causa disso, muitas cópias desse token mostra uma versão em que o que seria esse São Jorge está com o rosto de um macaco, com uma forma de chacota para esse Ernesto Augusto. Outra curiosidade é um catálogo de cedros Notgeld, que eu demonstrei várias aqui. Essa aborda o período completo da Primeira e Segunda Guerra Mundial e todas as emissões que existiram. Outra curiosidade, uma emissão da Alemanha Ocidental. Esse é um medalhão de prata de 1990 e tem uma informação que dentro pode ser colocada essa moeda de um marco banhada a ouro. Ela homenageia a pintura mitológica Abdução da Europa. Outra emissão é essa moeda de 10 euros com o metal de cuproníquel e o metal externo, um anel intermediário feito de polímero, plástico, e depois um núcleo de metal novamente. E homenageia o esporte parapente. Outra curiosidade, esse catálogo de moedas de euro emitidas pela Alemanha, com informações sobre as de circulação comum, comemorativas de 2, 5 euros do planeta Terra e zonas climáticas. Também as emissões de 10 euros no ar. Essa, à esquerda, é uma emissão dessa, 10 euros no ar, que também homenageia outros esportes, além do parapente. Esses foram os sites consultados, a enciclopédia numista, também Wikipédia, dicionários, site de conjugação de verbos, tradutor, e assim a gente encerra. Você tem que descompartilhar agora para voltar à tela normal, Rogério. Certo. Pessoal, alguém pergunta para o Rogério alguma curiosidade adicional, Luiz? Opa, eu estava falando aqui no vazio. Vocês estão me ouvindo? Total, James. Opa, vocês estão me ouvindo? Ouvindo, James. Sim.
Nós ouvimos o James não nos ouve, Rogério. Reinaldo, interrompeu o compartilhamento? Não. Você interrompeu o compartilhamento, você cortou, você voltou na tela. Então, a tela que está aqui é você. É o James que eu acho que está com problema de áudio. Entendi. Opa, vocês estão me ouvindo? Sim, James, te ouvimos. Ah, tá. Desculpa se eu cortei alguém, eu que eu estava apanhando aqui. Alguém estava falando, perguntando? Não, você que ia começar a falar, a gente esperou. Ah, tá, obrigado. Então, obrigado, Rogério, por essa viagem de 2.000 anos, mais ou menos, né? Em detalhes, parabéns pela pesquisa. Eu ia só fazer uma observação que eu uso na minha coleção. Você falou em vários períodos aí do Thaler, né? Que foi uma unidade, foi o nome de uma moeda, né? Nos estados alemães. Sim. E lá na minha coleção eu encontrei ainda um documento postal do século XVIII, do século XIX, que ainda estava usando aqueles estados, né, que fizeram depois parte do Império. Algum deles que estava usando ainda o Thaler. E eu vou usar na minha coleção para mostrar a evolução das palavras, e o Thaler acabou virando dólar quando foi adotado, né, nos outros países. Ela foi bastante conhecida e usada como referência. Vem do Vale do Tal, onde era feita a cunhagem das moedas. Então, o Thaler é a moeda do Vale do Tal. E acabou virando dólar depois, né? Essa é uma curiosidade. A outra, tem uma imagem que eu quero mostrar, mas eu vou mandar no grupo do CTC, que eu ganhei essa semana. Eu ganhei um livro sobre a vida no Reich, a vida da pessoa simples no Reich, e tem as crianças brincando com uma pilha de dinheiro em 23. Mas eu mando no CTC que fica mais fácil, no celular que é difícil. Mas parabéns, obrigado, viu? Obrigado. Rogério, o Leandro falando aqui. Sim. Eu queria parabenizar pela coleção, muito bacana, várias peças icônicas aí, os Notgelds de tecido, a peça de Theresienstadt, muito bacana a sua coleção, parabéns pela pesquisa, foi bem bacana mesmo, viu? Muito legal. Uma variedade de emissões que mostrou ao final. Aí também agradecimentos por ter identificado aquela moeda no início do Império Romano. Ah, imagina, estou à disposição. Sempre que tiver alguma dúvida aí, a gente conversa, pesquisa junto aí e encontra aí as informações dessas pecinhas milenares aí. Agradeço pela ajuda. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem umas perguntas que o José Carlos deixou no chat. Se alguém conseguir ler, eu agradeço. Ele falou, eu vou ler aqui, ó, material bastante histórico e importante. Parabéns pela apresentação. Imagino o trabalho para levantar tantos dados e informações. Vou me ausentar para um compromisso, mas gostaria de deixar umas dúvidas para o final. Pergunta, slide 12 fala em lastro das moedas que deixou de ser em ouro. Esses lastros documentais têm itens colecionáveis? Possui algum? Bom, as moedas... Ele fala em documento, em papel. Documento em papel, assim, como registro assim, de transação comercial, assim, eu ainda não conheço. Só o que eu conheço é a emissão normal, que continua existindo, mas sem o lastro. Sem o lastro em metais preciosos.
Agora, outros tipos de emissões que poderiam ser de documentos, registros financeiros, eu ainda não conheço nenhum. Ah, beleza. E ele deixa aqui uma observação final que tem coleção desse material apresentado, parece ser bem raro as moedas e os tokens. Juntar, assim, encontrar um ou outro até consegue, mas juntar uma quantidade grande e diversificada, como eu mostrei, de curiosidades, aí já é bem mais difícil, demora vários anos. É bacana. Essas observações eram as que estavam lá no chat. Certo. Obrigado. Mais alguém tem alguma questão a levantar? Comentários? Estou num lugar barulhento aqui agora. Então é isso? Acho que Quer sim. falar mais alguma coisa, Rogério? Você quer completar? Não. Já encerrou mesmo. Tá certo. Então, mais uma vez, obrigado pela pesquisa e apresentação, contribuindo com o CTC, com a prata da casa do CTC. E uma boa semana, então, para todo mundo. Obrigado pela presença. Obrigado a todos.